Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 16 de fevereiro do ano da graça de 2021 e mais uma vez é um privilégio voltar no início desta manhã a refletir na palavra e no seu conteúdo e na intervenção que ela quer ter na nossa vida. E queria ainda muito permanecer neste assunto que temos considerado já há 2 semanas sobre liberdade. E hoje gostaria de trazer para a nossa reflexão um versículo que mencionei e que lemos no passado domingo, aliás, 2 versículos em 1 Coríntios, capítulo 7, e que diz: Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, porque fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Noutras traduções diz, enfatiza o foste comprados por alto preço. Aliás, há algo que o apóstolo Paulo, alguns versículos antes nesta carta, no capítulo 6, diz: porque fostes comprados, isto que 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E já agora, só para enfatizar esta realidade, o apóstolo Pedro, na primeira carta, e no capítulo 1, no versículo 18, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O preço da nossa liberdade. Muitas vezes ouvimos no discurso político também do nosso país, essencialmente no discurso político, mas não só, ouvimos a expressão o preço da nossa liberdade, esta que hoje gozamos. E normalmente quando usam esse argumento estão-se a reportar ao acontecimento do 25 de abril de 1974, o investimento que alguns líderes, alguns oficiais militares tiveram e fizeram em prol da liberdade no nosso país e fazendo, como creio que é conhecimento de todos nós, a revolução e assim libertando-nos daquele regime político em que estávamos. E o valor, o preço dessa revolução, que no nosso caso acabou por não ter um impacto muito grande, embora tenha havido algumas mortes, mas não como noutros países, e portanto os tumultos foram menores, de menor dimensão. Ainda assim houve um investimento de coragem destes homens que investiram sobre capital e tomaram o poder político. E o valor desta ação é muitas vezes usado para nos lembrar o valor da liberdade que gozamos hoje. Como nós percebemos pelo texto, que os versículos que acabamos de ler, esse mesmo princípio está na palavra no que diz respeito à experiência da nossa liberdade em Cristo. Claro, e é óbvio, que quando falamos de valores, qualquer valor de qualquer revolução no nosso mundo, em qualquer nação, não tem comparação com aquilo que é o valor da nossa liberdade, pois a nossa liberdade, tal como fomos lembrados, foi alcançada através da entrega, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se nós considerarmos, tal como fazem os políticos, considerar o valor da liberdade relacionando com o preço que custou essa liberdade, nós percebemos que, de facto, como filhos de Deus, desfrutamos de uma liberdade, de um preço e de um valor incalculável, que passa a dimensão daquilo que conseguimos entender. Eu creio que este facto nos deve levar a refletir sobre o que é que fazemos com a nossa liberdade em Cristo e o que é que ela, de facto, nos deve levar a experimentar diariamente na nossa vida.
obviamente, mais uma vez, vamos perceber, aliás, o texto de Paulo, 1 Coríntios, ele está a falar, curiosamente, no capítulo 7, vem a falar sobre questões de casamento, de relações de casamento e de compromisso e de formas de lidar com circunstâncias no que diz respeito a essa relação, e depois vai transportar isso para outras dimensões da circuncisão, portanto, a parte mais religiosa, e termina dizendo então fazendo esta declaração que é de facto muito importante. E eu aqui queria fazer a ponte entre o valor desta liberdade, que creio que todos concordamos que é de um valor incalculável, com, mais uma vez, lembrando aquilo que já lembrámos, mas que creio que não é demais lembrar, que é o facto da nossa liberdade, aos olhos do mundo, ser uma coisa inaceitável, impensável, irracional, porque, tal como o apóstolo Paulo aqui diz, nós agora somos escravos de Cristo. O exercício da nossa liberdade em Cristo não tem nada a ver com o exercício de qualquer outro tipo de liberdade que o mundo considera. Porque, como já lembramos, o mundo coloca no centro do exercício da liberdade o indivíduo. O que é que eu quero fazer, o que é que é melhor para mim e o que é que satisfaz os meus desejos. E a liberdade em Cristo é exatamente fazer o que satisfaz a Cristo, os desejos de Cristo, as vontades de Cristo. E isto altera profundamente este conceito de liberdade. Mas tendo em consideração que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço que pagou para nós termos esta liberdade, será isto pedir muito? Será um exagero considerar que a minha liberdade em Cristo se manifesta na medida em que eu quero fazer exclusivamente aquilo que é o seu desejo? Se eu entendo e percebo que esta liberdade que eu tenho não só teve um preço elevado, mas é-me proporcionado por alguém que é perfeito, que não peca, que é o Criador de todas as coisas, que é alguém que tem um amor perfeito, será que eu terei dificuldade em me ajustar a esta liberdade? Eu creio que vale a pena pensar sobre isto, amados. E já agora, deixares uma pergunta para a nossa reflexão, inquietação mesmo. Quando é que foi a última vez que nós tomámos uma decisão no exercício desta liberdade, escravos de Cristo, que de facto eu posso me lembrar e considerar como um ato verdadeiramente de um exercício de uma liberdade que só tenho em Cristo? Algo semelhante àquilo que aconteceu e que lembramos no domingo com Daniel, com o apóstolo Paulo, com o próprio Senhor Jesus Cristo, mas com tantos outros homens e mulheres e heróis e heroínas da fé. Quando é que foi a última vez que eu tomei uma decisão dessas? Em que, em total oposição àquilo que é o exercício da liberdade que este mundo estabelece, eu tomei uma decisão por Cristo, assumindo o meu compromisso e o valor desta liberdade que o Senhor Jesus alcançou por mim na cruz. Quando é que foi? Vamos refletir sobre isso e esperar que o Senhor também fale no meio destas reflexões ao nosso coração, não esquecendo que esta liberdade que temos em Cristo foi alcançada pelo maior ato de amor que o nosso mundo já viu. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros. Precisamos muito de o fazer e por isso o apelo, também gratidão pelo que o Senhor tem estado a fazer, as melhoras que tem dado a alguns dos nossos irmãos. Não tenho partilhado, mas a mãe da Helena, a minha sogra e a mãe Pera, pela graça de Deus, têm estado a melhorar e os efeitos da Covid não foram tão intensos e pela graça do Senhor tem estado a melhorar e somos gratos por isso também. E por isso, entre este e outros motivos, vamos continuar a cuidar-nos em oração, numa expressão de amor e de cuidado que precisamos ter uns pelos outros. Então, um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor quiser e permitir.